A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que bom ter você aqui em mais um tempo de reflexão bíblica. Oro e espero que você esteja bem e oro e espero que essa palavra, assim como ela falou poderosamente no meu coração, fale ao teu coração. O tema que nós vamos trabalhar hoje é obediência ou sacrifício? Obediência ou sacrifício? Compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama, que eu tenho certeza que a palavra do Senhor edificará a vida delas, assim como vai edificar a sua e já edificou a minha, porque antes da palavra chegar aí, ela tem que passar aqui, transformando aqui, para também que ela possa transformar a sua vida. Que essa palavra possa se encher você de amor, de alegria, de servir ao Senhor, de temor e de desejo de agradar ao coração do nosso Deus. Amém? Não compartilhe agora, mas compartilhe depois. Mas termine de assistir essa palavra, essa reflexão, breve reflexão, porque eu tenho certeza que ela vai falar ao teu coração e você vai desejar compartilhá-la com outras pessoas. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 15, dos versos 22, e nós vamos ler versos 22 e 23, parte A. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, 23, parte A. Enquanto você encontra aí, eu vou dar uma explicação. A minha tradução talvez esteja um pouco diferente da sua. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada do século 21. Então, assim, tem algumas palavras que foram modificadas da Almeida atualizada anterior. Mas a compreensão fica a mesma aqui. É um pouco até mais claro, ajuda a compreender algumas coisas melhor. Mas se você... a sua tradução é diferente, você tem dificuldade, né? Preste bem atenção na leitura e para que você possa ser edificado desde já, no momento da leitura da palavra do Senhor. Amém? 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23, parte A. Diz assim o texto da palavra. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, mais prazer em holocausto e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o poder do teu Espírito Santo, Pai amado, ministre nos nossos corações neste momento. Pai, que neste tempo, Deus, o poder do Senhor se faça presente nas nossas vidas, independentemente de onde esse irmão e irmã que me escuta, Pai amado, esteja, que o teu Espírito Santo toque a vida deles de forma extraordinária e sobrenatural, ensinando, orientando e instruindo, em nome de Jesus, trazendo a tua paz, a paz que excede todo entendimento humano, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. É maravilhoso quando nós entramos em contato com a palavra do Senhor, porque ela toca nas nossas vidas, transforma, traz alegria, renovo e paz, aleluia, creia nisso. Vamos lá, eu vou contar uma história ilustrativa bem rápida, que fala a respeito de um cristão que fazia bolo. E uma vez Deus deu a orientação para ele. Lembra que é uma história ilustrativa. Perdão. É uma história ilustrativa. E aí esse cristão, que era boleiro, né, ele recebeu uma orientação de Deus, que Deus queria um bolo de cenoura. Que era para ele preparar um bolo de cenoura para quando ele fosse se encontrar com o Senhor, ele levar esse bolo de cenoura. E aí ele pensou, se Deus me pedir um bolo de cenoura, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Quem não gosta de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, gente? Meu Deus do céu, é delicioso demais. E aí ele pensando nisso, lembre-se que Deus pediu um bolo de cenoura, e aí ele pensou em fazer algo mais. E aí ele se especializou, estudou, pesquisou, né, para fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, com a cobertura mais deliciosa possível, e o fez. Quando esse rapaz ele partiu para a glória e levou o bolo de cenoura, só que com cobertura de chocolate, porque ele desejou surpreender o Senhor, ele chegou lá levando o bolo e recebeu, né? Jesus recebeu ele, e aí quando ele foi entregar a Deus o bolo, Deus falou assim: poxa, eu só gosto de bolo de cenoura, eu não gosto com cobertura de chocolate. E aí Deus não comeu o bolo, porque Deus não gostava
de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, mas só bolo de cenoura. Pois é. O texto que nós lemos nos conta a história de Saul, do rei Saul, que foi o primeiro rei do império, do reinado, foi o primeiro rei de Israel do reino unificado, né? Eram separados em 12 tribos. No reinado de Saul o reino foi unificado em uma só nação, e Saul foi o primeiro rei. Houveram 3 reis que participaram desse reino unificado, que foi Saul, depois Davi, depois Salomão. Mas quando nós olhamos para essa história, para a história da vida de Saul, principalmente aqui contida no capítulo 15, nós vemos que Deus ele deu uma orientação a Saul para que Saul pudesse vencer os exércitos dos amalequitas e atacar o exército, o povo amalequita, para que eles pudessem conquistar aquela terra. E a orientação que Deus deu era para não poupar ninguém. No versículo 3, a gente vai ver, olha, não poupe ninguém, mate homem, mulheres, crianças, meninos, de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, não era para sobrar nada. Não era para sobrar nada, a orientação de Deus foi essa. Então o texto vai continuar e no versículo 7 vai dizer assim: então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Azur, que está diante do Egito. Verso 8. Tomou vivo então Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu o povo a fio de espada. Mas Saul, verso 9, e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Ou seja, Saul não ouviu a orientação de Deus. Segue no verso 10. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, que era o profeta daquele período. Samuel, dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Não executou as minhas palavras. Saul recebeu uma direção do Senhor, diz o texto, e não obedeceu conforme a orientação que ele havia recebido do próprio Deus. Ele não seguiu as instruções, detalhes por detalhes. Ele não ouviu a voz do Senhor e não cumpriu aquilo que Deus disse minuciosamente. E ainda, quando foi questionado por Samuel, olha o que Saul disse no verso 21. Ele aqui já está dando algumas desculpas e ele fala: não, mas o povo pegou dos despojos as ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, eles pegaram não para eles, mas pegaram para oferecer ao Senhor, o seu Deus, na cidade, no local chamado Gilgal. Saul aqui está explicando, meu querido e minha querida, que ele tinha poupado, desobedecido a orientação de Deus, para oferecer aqueles animais, os quais Deus mandou destruir, oferecer aqueles animais a Deus. Meu irmão e minha irmã, e Samuel vai dizer claramente, no verso 22, porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? E ele continua: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Às vezes, meu irmão e minha irmã, assim como Saul, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e oferecê-las a Deus. Deus, ele não quer aquilo que nós queremos lhe oferecer. Ele quer o que ele nos pediu. Ele quer o bolo de cenoura. Tá me entendendo? Precisamos, irmãos e irmãs, desejar fazer a vontade de Deus exatamente do jeito que ele nos orienta em nossas vidas. Nada mais, nem nada menos. Mas precisamos obedecer a Deus. Às vezes a gente quer fazer algo extraordinário, espetacular, algo que Deus não nos pediu. Faça o que Deus te pediu.
Faça o que Deus te pediu. Ouça, algo bem comum e que a gente vê muito as igrejas hoje cometendo, erros que a gente vê a igreja hoje cometendo, entre muitos, o de desobedecer às autoridades. Isso é errado, é pecado. É primeiro desobediência a Deus e depois às autoridades que foram instituídas por nós. Existem vários cristãos que desobedecem a médicos, por exemplo. Desobedecem a guardas de trânsito, desobedecem uma infinidade de leis de trânsito, enfim, há um monte de coisas. Desobedecem porque acham que, não, isso aqui é melhor. Isso é errado, meu irmão e minha irmã. Romanos 13 vai dizer que as autoridades que estão sobre nós foram instituídas por Deus. Nós precisamos entender e precisamos nos preocupar em saber se de fato o que nós estamos fazendo ou o caminho que nós estamos traçando na nossa vida é ou não a vontade de Deus para nós. Essa deve ser a nossa primeira pergunta. Não é se aquilo é mais vantajoso, não é se aquilo é melhor, não é se aparenta ser aos nossos olhos melhor, mas se é a vontade de Deus. Às vezes, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas chegam para mim e perguntam por que você não continuou jogando futebol e continuou pregando a palavra do Senhor. Existem muitas pessoas, eu tenho amigos que fazem isso. Amigos e conhecidos. Mas o Senhor me chamou para pregar o evangelho e ser pastor de forma integral. Aos meus olhos eu poderia levar, as duas coisas tranquilamente. Existem muitas pessoas necessitadas do evangelho no meio do futebol, como existe em outros lugares. Mas aprove ao Senhor me chamar para o ministério pastoral de forma integral. E eu pergunto para você, qual é a vontade de Deus para a sua vida? É isso que você tem corrido atrás? É esse caminho que você tem tomado? Sabe, nós precisamos entender e buscar qual é a vontade de Deus para nós, não o que dá certo, não o que parece ser certo, não o que parece ser bom, não o que vai me dar vários benefícios, não. Mas qual é a vontade de Deus para você? O texto vai nos mostrar também que desobedecer a Deus é rebelião, é rebeldia. E este pecado, o pecado de rebeldia, de desobediência, ele é comparado ao pecado de feitiçaria. Não desobedeça a Deus. Não desobedeça as orientações de Deus, que ele fala contidas na sua palavra, nem as orientações que ele dá em particular para você, ministrando ao seu coração. Ouça a Deus e obedeça a Deus nos detalhes. Obedeça a Deus nos detalhes. Sabe, meu querido e minha querida, talvez o que você esteja fazendo, ou o caminho que você está procurando seguir na sua vida, profissional, sei lá, para você talvez seja o melhor aos seus olhos, seja o mais fácil, mais viável. Mas será que é a vontade de Deus? Qual é o problema de Saul oferecer, pegar, não matar os bois, os bezerros, os carneiros e oferecê-los a Deus? Qual é o problema? Sabe qual é o problema? O problema é que Deus não pediu aquilo, porque Deus prefere obediência do que sacrifício. Ouça, Deus não deseja bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Pegou? Aprenda. Deus não quer os nossos sacrifícios. Ele quer a nossa obediência. Obedeça a Deus. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos. Pai querido, nós nos colocamos diante da sua presença neste momento. Te agradecemos, Deus, por essa palavra. E pedimos ao Senhor, Deus, que o teu Espírito guie os nossos corações a sermos desejosos, a ser obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te agradar com tudo, Deus. Queremos ouvir a sua voz e obedecer nos detalhes. Queremos ouvir ao Senhor e obedecer, Deus, minuciosamente, porque nós queremos agradar ao coração do nosso Deus, não com sacrifícios, mas com obediência. Nos ajuda, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos ajuda a te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Que aquilo que eu não consegui falar com as minhas limitações, o Espírito Santo conclua no teu coração e medite nesta palavra. Que Deus te abençoe e não se esqueça, compartilhe com pessoas que você ama. Um forte abraço.